Bom dia, galera do quinto ano do Colégio Acalanto. Tudo bem com vocês? Novamente, eu espero que sim. Nessa aula, nós iniciaremos com a página 28 de História. Então, nessa aula de História, página 28, aula do dia 1/6, tá certo? Então, nós vamos corrigir a página 28, tá certo? 28 e 29 que foram para casa na semana passada. Então, nós vamos corrigir essas duas páginas. Vamos estudar as páginas 32 e 33 e para casa vai ficar a página 34 e 35 de História. Essa aula de História, tá certo? Então, vamos nessa. Opa, deixa aqui o finalzinho. Deixa eu ir para a página número 28 de História, fazendo a correção desse assunto. Vamos nessa. Página 28 de História. Ok? Deixa eu fazer aqui, ó. Também. Deixa eu apresentar, compartilhar a tela do meu computador com vocês, para vocês. Calma, só um momento. Agora. Tá lá. Correção da página 28 e 29. A primeira questão. Vimos que a noção de cidadão, cidadania e direitos surgiu na Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas. Sabendo disso, responda. A alternativa A. Qual foi a principal mudança conquistada pelos cidadãos atenienses que ampliou a compreensão do que era a cidadania naquele período, certo? Ó, não sei isso tudo. A principal mudança, isso aqui vai ficar fácil para vocês. É que, em primeiro momento, nem todos eram considerados cidadãos, certo? Só eram os homens livres, maiores de idade, tá certo? E ricos. Isso é logo no princípio, tá certo? E depois de algumas revoltas, não era mais preciso ser rico ou bem nascido, tá certo? Claro que tinha outras exigências. Como já falei para vocês, então, para ser considerado cidadão na Grécia Antiga, era obrigado a ser homem, livre, maiores de 21, no caso, maiores de idade, e ser filhos de pai e mãe atenienses. A questão daqui do bem-nascidos, então, no caso, ser rico, não era mais critério. Ok? Na letra B, essas mudanças foi suficiente para que todos tivessem os mesmos direitos em Atenas? Não, claro que não, porque ficaram excluídos as mulheres, os escravos, os menores de idade e os estrangeiros, certo? Na segunda questão, vocês vão colocar um verdadeiro e falso e vai corrigir apenas o falso. No caso, vai ficar FVV. Então, a correção é a seguinte: a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi promulgada durante a Revolução Francesa, tá certo? Aqui está dizendo que ela foi promulgada após a Segunda Guerra Mundial. Gente, após a Segunda Guerra Mundial, foi promulgada a questão de outra declaração, tá certo? Que é a Declaração dos Direitos Humanos. A terceira questão, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá certo? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma das publicações mais importantes na história da luta por direitos. Explique com suas palavras porque ela tem tanta importância para a história. Gente, ela é importante porque ela deixa bem claro que todos, tá certo? Todos os seres humanos
eles têm direitos inalienáveis, tá certo? Independentemente de raça, cor de pele, de crença religiosa, de local de nascimento, de riqueza ou de gênero. Não importa. Ela deixa bem claro que todos os seres humanos, não importa, têm direitos. Tá certo? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu falei antes que era a Declaração dos Direitos Humanos, não, mas tem a questão do universal. Então, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ok? A página 29 é muito fácil responder essa página 29. Certo? É um completo. E depois vocês vão procurar na cruzadinha abaixo. Então, no primeiro espaço, vocês vão colocar Estados Unidos, que é o seguinte: a luta pelos direitos civis aconteceu principalmente nos Estados Unidos. Essa luta desejava acabar com a segregação. Novamente, só para relembrar, a palavra segregação quer dizer separação entre negros e brancos. Algumas pessoas se destacaram nesse movimento, que essas pessoas foram Rosa Parks, que foi presa por não dar seu lugar no ônibus a um homem branco, e também outra pessoa muito importante foi Martin Luther King Jr., que defendia um discurso pacifista. Ele liderou boicotes, tá certo? E boicote é quando você deixa de fazer algo. E passeatas como a Marcha sobre Washington, em 1965, finalmente os negros conquistaram o direito ao voto. Aí vocês vão procurar aqui. O nome boicote, Estados Unidos, pacifista, marcha, Rosa Parks, voto, Martin Luther King Jr. aí embaixo, ok? Agora vamos para a página de número 32. Essa aula de história vai ser bastante rápida. Os patrimônios da humanidade, tá certo? Nós vamos estudar a partir de agora patrimônios da humanidade, que pode ser a questão de patrimônios culturais, materiais e naturais, certo? Então, culturais é a questão da língua, da culinária, da dança. Naturais, a questão da natureza, propriamente as cataratas do Niágara, das cataratas, vamos pegar do Brasil, as cataratas do Iguaçu, né? São patrimônios naturais, tá certo? Também temos patrimônios materiais, que são prédios, construções. Então, vamos dar uma estudada sobre isso. O documentário que a professora Nádia exibiu aos alunos mostrava imagens de diferentes lugares do mundo. Algumas delas eram paisagens naturais, outras construções históricas, como Taj Mahal. Taj Mahal, que é uma das 7 maravilhas do mundo contemporâneo, junto com o Cristo Redentor. Ao fim da sessão, a professora ressaltou com a turma que o documentário tratava de patrimônios mundiais e da importância de preservá-los, por serem herança dos nossos antepassados. Aí tem um diálogo entre a professora e a turma. Aí falo, o patrimônio cultural é como uma herança deixada pelos nossos antepassados? E essa herança pertence a todos nós? A professora responde, sim, o patrimônio cultural de um povo é um elemento fundamental de sua identidade e cultura. Como aqui no Nordeste, vamos dizer assim, os valores culturais que fazem com que, vamos dizer assim, sejamos reconhecidos. A questão da fala, o sotaque, da culinária, tá certo? Estamos hoje no mês sendo dia 1º de junho, né, conhecido como o período de festas juninas, que é muito forte aqui no Nordeste, que isso identifica a questão de um povo, a cultura, a identidade de um povo. A primeira questão é a seguinte, de que maneira a identidade de um povo está relacionada às heranças de seus antepassados e aos patrimônios culturais que eles deixaram.
Converse sobre o assunto com os colegas e o professor. Depois, anote as suas conclusões abaixo. Nós podemos chegar à seguinte conclusão. Ó. O patrimônio cultural, a questão da nossa cultura, está ligado diretamente aos valores. Novamente, a questão da fala, da culinária, a questão até mesmo na questão principalmente da cultura de um povo, tá certo? Que são todos os bens que as pessoas compartilham entre si. É mesmo, como falei antes, o sotaque, o oxente, muito forte aqui no Nordeste, são heranças, são identidades de um povo, ok? Conhecendo os patrimônios da humanidade. Antes de aprofundar o assunto da aula, a professora Nádia decidiu reforçar com os alunos o significado de patrimônio cultural. Ela explicou que as populações humanas produzem bens culturais, como uma sobrinha de frevo, tá certo? Que faz parte da cultura pernambucana. Monumentos que representam a memória coletiva dos povos. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, os patrimônios mundiais ou patrimônios da humanidade são construções, objetos e tradições que guardam informações sobre a maneira de viver de uma determinada população ou em um determinado período histórico. Os patrimônios da humanidade possuem, do ponto de vista da história, da ciência e da arte, um valor universal excepcional, como o Taj Mahal, como o professor Relentor, aqui no Rio de Janeiro. Página 33, temos aqui algumas perguntas. A segunda questão é a seguinte: o que você compreende de valor universal, excepcional, algo excepcional? Gente, algo excepcional é uma expressão ligada, usada para caracterizar algo que tem um significado ou um valor reconhecido, uma importância muito grande, uma importância excepcional para todo mundo. No caso, o termo universal é algo de valor, tá certo? Para toda a humanidade. Ok? A terceira questão fala o seguinte: você acredita que, por meio do estudo dos patrimônios mundiais, é possível compreender melhor como vivia uma população no passado e por quê? Tá certo? Através, gente, dos bens culturais deixados por por essa população no passado. Então, no momento, como o texto da página anterior fala, né? Em um momento histórico foi produzido bens culturais. E esses bens culturais são deixados e são considerados como fontes documentais. Tá certo? Ó, bens deixados. Nós temos aqui uma estátua gigante de Buda, tá certo? Essa estátua está na China. E o fado, então, é uma questão cultural da religião na China, o budismo, e a questão do fado, né, que é um estilo de música muito comum em Portugal. Então, nós temos aqui dois exemplos de vestígios de patrimônios, tá certo? Deixados pelos antepassados, então, por nossos antepassados, que servem como fontes documentais. A professora Nádia continuou a explicar a importância dos patrimônios mundiais e de sua divisão em diferentes tipos. Nós temos aqui, os patrimônios mundiais são divididos em culturais, já falei isso para vocês, a questão dos imateriais, culturais e materiais, e os naturais. De tempos em tempos, a Unesco, em parceria com governos de seus países membros, governos países membros da ONU, atualiza a lista de patrimônios reconhecidos e existentes em cada lugar. Nós temos aqui dois exemplos. Tá certo? Para terminar,
A professora Nádia explicou à turma que, além dos patrimônios culturais, a Unesco também considera como patrimônio mundial aqueles lugares em diferentes partes do mundo que possuem características físicas e biológicas muito valorosas para a humanidade, o que funcionam como tipos diferentes de habitats para espécies de animais e vegetais em perigos. Ou seja, essas áreas de enorme valor científico são chamadas de patrimônio mundial natural, como a ilha de Galápagos, que fica no Oceano Pacífico. Ela é considerada como patrimônio mundial. Ok? Gente, ó, nós estamos ficando por aqui, Lembrando que a página 34 e 35 de História, ela vai ser para casa. Nós estamos aqui integrando com Geografia a questão das formações geológicas. Nós temos, como falei anteriormente, a Ilha de Galápagos, que é considerada como patrimônio mundial natural, e o Parque Nacional, que fica na Argentina. Esse nome é meio complicado de pronunciar. Tá certo? Então, são dois exemplos de patrimônios mundiais naturais. Ilha de Galápagos e o Parque Nacional que fica na Argentina. Ok? Então, nós temos aqui páginas, vamos deixar para vocês, páginas 34 e 35 para casa. Certo? Então, pessoal, até a semana. Deixa eu ver aqui. Até a semana que vem. Ok? Novamente, a semana que vem eu vou corrigir as páginas 34 e 35 de história e 46 a 49 de geografia, a semana que vem. Ok? Então, vai, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Valeu!